Boa tarde, estamos aqui começando mais um programa, um podcast ao vivo aqui na Super ITV, da Super e Telecom. E hoje aqui com a gente, comigo e com o Toninho, Zana Ferreira. Tudo bem, Zana? Tudo bem, Vanilza, Toninho. Muito obrigado pelo convite, conversar com vocês aqui. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Zana, sobre a vida dela, quem é ela. Jornalista, escritora, a gente já sabe o que é, mas a gente quer conhecer um pouquinho dos seus trabalhos. Você é autora de um livro, foi quando que você publicou? Foi Lantejoulas ao Vento? Esse foi publicado em 2018, que conta a história do antigo carnaval de rua de Governador Valadares. Foi fruto da minha pesquisa de graduação, meu TCC, e que depois eu continuei no mestrado. Mas, Ana, conta um pouquinho sobre você. Quem é você? Como boa representante, né, do signo de Gêmeos, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou escritora, como você mencionou, sou professora do curso de jornalismo da Univale, sou coordenadora de comunicação no CIAT, né, que é o Centro de Informação e Assessoria Técnica, uma ONG que atua como agência de desenvolvimento regional. Sou produtora cultural e sou inquieta. Eu tô sempre caçando. A gente já vive uma vida super corrida, né? Mas de repente eu tô pensando, eu podia fazer não sei o que também. Quando a gente vê, a gente já tá envolvendo. O que mais eu posso fazer, né? Tipo, o que mais eu posso fazer? Zana, eu sei que é tão eclética e com especialidade em história e gostar muito de cultura. Como é que você vê a cultura em Valadares hoje? Cultura em Valadares, ela está buscando meios assim de renascer, né? A gente o CIAT promoveu no início desse mês o encontro Arte, Cultura e Cidade, que a gente buscou debater mesmo essa questão da cultura. Inclusive, eu já aproveito aqui para convidar, nos dias 29 e 30 deste mês, a gente vai fazer uma nova rodada, né? Que vai ser uma rodada de diagnóstico. Se alguém quiser participar, a gente vai divulgar no Instagram, ciaat.gv. Pode procurar a gente no Instagram, que a gente está justamente tentando identificar em que momento que a gente está, porque existem muitas pessoas produzindo cultura, mas ainda está muito descentralizado, desorganizado. A gente tem que se juntar enquanto artistas, gestores culturais, produtores culturais, para pensar, né, o rumo que a gente quer para a cultura em Valadares. Mas deixa eu te falar, eu já fui presidente da FUNSEC. Então era um órgão que centralizava e apoiava, apoiava a cultura, na verdade. Nós fizemos muita coisa, né, na área da cultura. Exposições de arte plástica, feira de livro. Nós fizemos tudo na área de cultura, entendeu? Teatro, né? Toda semana tinha uma peça de teatro e tal. Mas era tudo centralizado num órgão hoje, né, extinto, que era a cultura. E a universidade também teve um papel muito forte, através do Talmir Canuto, que criou o CIART. Na época era um centro de arte importante. Ele é um dos fundadores, inclusive, da Academia Valadarense de Letras, da qual eu também faço parte. Eu estou falando, eu estou cheia de... Entendeu? Exatamente. Então, a universidade, a Univale e a FUNSEC eram dois órgãos que realmente administravam a cultura no sentido de desenvolver a vida cultural de Valadares. Mas hoje, realmente, você não vê, a FUNSEC acabou. A Secretaria de Cultura trabalha uma série de outras atividades, né? E a Univale a gente não vê também nenhuma... O município ele é importante principalmente para dar apoio, e uma questão que os artistas pequenos eles têm mais dificuldade é principalmente a questão da divulgação. Então, quando a prefeitura consegue divulgar os trabalhos dos artistas, alcança uma visibilidade muito maior. Mas, assim, a gente também tem que deixar o artista livre para ele ter condição de desenvolver o trabalho dele, seja junto à gestão do município ou não. Então, assim, eu acho bacana, igual você falou, né, da centralização na FUNSEC, é bacana ter alguém que está ali especializado em apoiar. Isso é bacana. Só que a cultura extrapola muito, né? Vai ser sempre maior do que o que o município tem condição de abarcar. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Dinheiro é uma parte importante. Escuta aí. E na época da FUNSEC,
a FUNSEC tinha autonomia de levantar recurso, entendeu? Então, era um órgão autônomo e a gente conseguia muita... E podia aprovar projetos também? Podia aprovar, tinha muito apoio financeiro, independentemente da burocracia da prefeitura. E o artista, ele normalmente não sabe lidar muito com a burocracia, né? Então, quem desativou a FUNSEC prestou um desserviço muito grande. Desfavor à comunidade. Osana, por falar em essa questão de ter apoio, como que você fez para lançar o seu primeiro livro? Você escreveu o primeiro, já com intenção de publicar? Como que você fez? Eu tive a ideia de fazer o livro reportagem sobre o carnaval porque eu estava formando em jornalismo. E aí eu queria desenvolver um produto que depois já me servisse de portfólio quando eu fosse buscar emprego, né? E aí eu já fui fazendo a pesquisa pensando em transformar em livro mesmo. E aí o TCC foi aprovado com louvor, recebi grandes elogios da banca, mas depois que eu formei fim de 2009, início de 2010, eu recém-formada, não tinha dinheiro, não tinha sequer conhecimento, não tive apoio, não tive nada, eu não sabia nem por onde começar a publicar. Então ele ficou muito tempo guardado na gaveta. Fui fazer o meu mestrado depois, aí depois que eu já terminei o mestrado, falei, não, gente, agora eu tenho que buscar um meio de tornar isso, divulgar para a comunidade, né? Porque quando você está fazendo uma pesquisa, ainda mais eu que fiz mestrado numa universidade pública, a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, então, assim, existe muito essa intenção de devolver a pesquisa para a comunidade. E aí eu publiquei de forma independente. Eu contratei uma editora, né, que trabalha sob demanda. Você contrata, eles vão fazer a diagramação, a capa, a impressão, só que eles não fazem a venda. Você contrata, eles te entregam os livros e aí... O que você vende é porcentagem da editora ou não? Não. Eu paguei, eles me entregaram um produto já pronto para eu divulgar. Foram quantos livros na época? Na época eu fiz 500 exemplares. E assim, parece que é muito, mas não, eu tenho até hoje vários. Tem alguns ainda. Mas é porque também é algo que muitas vezes esse tema não chama às vezes a atenção dos mais novos. Fica parecendo, deixa eu te perguntar uma coisa, Jana. A gente que produz livro, eu também sou meio escritor. Não, que eu sei também que sua passagem pela Academia Valadarense... Eu fui presidente da Academia, mas é interessante o seguinte, você acha que o povo parou de ler, ou diminuiu a leitura, ou o livro está em segundo plano? Depende, tem nichos. Quando você vai para a internet... Mas isso de um modo geral, estou falando de um modo geral. De um modo em geral, não é mais a distração, o lazer, o divertimento, a forma de buscar a cultura principal. Tem aquela frase que as pessoas falam assim, nossa, eu vou esperar virar um filme ou virar uma série, porque eu não quero ler esse livro ou ler esse texto que é tão grande, né? As pessoas meio que... Mas quando você vai, por exemplo, pro TikTok, tem autores que conquistaram legiões de fãs e recentemente teve a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Existe uma grande leva de autores novos que conseguem muitos fãs porque eles sabem se divulgar. Mas aí... A mensagem é isso que eu ia falar, assim... É um tipo de literatura, às vezes, específica, voltado para um público mais novo. São outras coisas. E aí o que eu penso é o seguinte... Ler é muito bom, a gente não é forçado a ler o que a gente não gosta, mas eu particularmente acho que é necessário a gente conhecer um pouquinho da cultura geral. Da cultura geral, assim, sabe? Os clássicos. Não precisa viver só de ler clássico, mas tem que conhecer um pouco, são outras experiências. Quando a gente fica focado num nicho, provavelmente a gente está consumindo o mesmo tipo de produto com várias embalagens, mas é o mesmo. Antes de você morrer, qual o livro que você gostaria de ler? Eu sou doida com Jorge Amado. Eu ainda quero ler tudo do Jorge Amado. Já li vários. Quem que é seu patrão da Academia? Não é o Jorge Amado, é o Monteiro Lobato. Também é muito bom. Que também é muito bom. E eu gosto, assim, quando eu fui pesquisar mais sobre o Monteiro Lobato, porque quando você vai tomar posse na academia, normalmente pedem, né, para você fazer um breve discurso no dia da posse, falar sobre o seu patrono.
E o que eu fiquei muito encantada com o Monteiro Lobato era a visão empreendedora dele, que assim, quando ele começou a ser escritor, ele foi buscando lá. Quantas livrarias tinha no Rio de Janeiro? Quantas tinha nas capitais? Pra onde... E aí ele começou e falou assim, não, esse nicho aqui é muito pouco, não tem pra quem vender. Deixa eu falar, e ele foi ajudando a fomentar livrarias. Deixa eu falar pra vocês, Zana, nós temos um acervo enorme aqui de entrevistas feitas pelos acadêmicos, entendeu? Depois nós precisamos fazer com você, entendeu? Porque acho que não foi feito, acho que você não... Na época que foi feito, você que fez. Foi. A Zana não era ainda da academia. Não, a Zana ainda não. Acho que nem o Jamir. Foi pouco antes do Jamir entrar. Não foram todos, assim, porque tinham pessoas assim mais debilitadas que não conseguiam gravar mais, né? Acho que uns 4, 5 não entraram nessa Isso rodada. É precioso demais. Muito Daqui uns precioso, dias, a academia, né, já tá... Esse ano completou 38 anos, tá aí no rumo aos 40. A gente precisa tornar esse material... Tem a entrevista com todos eles e ainda falando dos patronos, né, também. Principalmente dos patronos, né? Mas aqui, Zana, você está lá na academia, escreveu esse livro e é coautora de outro. Sim. Solteiras... Aos 30. Solteira aos 30. Quem mais escreveu junto com você? Foi um livro escrito a 6 mãos. Eu, a Ana Paula Cândido, que é escritora aqui da cidade também, é youtuber, e a Lígia Dantas, que é escritora Juiz Forano, mas na época morava em Governador Valadares, a gente se conheceu na primeira FliGV, e foi justamente a gente conversando enquanto a gente estava lá divulgando as nossas obras. Entre as nossas fofocas da vida amorosa, a Lígia depois falou assim, não, gente, isso tem que dar um livro. E aí a gente começou a escrever, é um livro de ficção, mas que a premissa dele, o primeiro momento surgiu com um pezinho nas nossas experiências pessoais, mas aí depois a gente foi deixando... Já foi publicado. Foi publicado em 2019, no Dia dos Solteiros. Eu quero comprar um. Vocês colocaram ele a vender em algum lugar? Alguma loja? Não, com a gente mesmo, com as escritoras, com as autoras. E aí você tem também um projeto que foi já aprovado, já está sendo realizado. Isso. Conta um pouquinho pra gente dele. A Fundação Renova, né, entre as medidas de reparação por toda a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, ela tem N medidas para reparar para a sociedade esses danos. Uma delas é no eixo cultural. Teve o edital Doce. Eu fui aprovada na edição do ano passado. Esse ano já teve... O edital foi aberto novamente, já fechou o prazo, eu escrevi novamente. Vamos ver se vai ser aprovado mais uma vez. Mas o meu projeto foi aprovado no edital Doce do ano passado e eu vou instalar 4 geladeiras literárias em bairros ribeirinhos da cidade que vão funcionar como uma espécie de bibliotecas comunitárias. Então, o projeto é para... eu comprei 4 geladeiras mais velhas, usadas, aquela que talvez nem seria mais... de muita utilidade, comprei uma loja de móveis usados. Acho que até o vendedor ficou feliz em... Porque já era tudo no mesmo lugar? Sim, porque eu precisava de nota fiscal, achei um lugar que vendia com nota fiscal. Foi maravilhoso. Aí elas foram grafitadas por um artista da cidade, o Lux, ficaram lindas, muito bonitas mesmo. Agora a gente está comprando os livros e, se Deus quiser, mês que vem, em outubro, eu começo a fazer entrega para as comunidades, justamente para servir como pequenas bibliotecas. Que vão ficar nas praças, né? Você tinha falado, nas praças. Quais os bairros? Bairros São Pedro, São Paulo, São Tarcísio e Santa Rita. Como é que vai funcionar essas geladeiras, assim, no sentido de empréstimo de livro? Como é que é? A gestão é espontaneamente, é da própria comunidade. Quem quiser pega, lê, devolve, troca, e vão ter livros que são alguns mais para crianças mesmo, mais infantis, tem infantos juvenis, romances mais adultos, então assim, serve para a comunidade. Busquei variar os gêneros justamente para que não fique uma coisa nichada. Imagina, pode juntar depois, as mães veem o livro para os filhos, ou os adolescentes, né, pegar um livro, todo mundo lê e depois conversa. Vai ter alguma orientação na porta da geladeira, falando, você pega quantos quiser, mas devolve também? Eu pretendo fazer um evento a cada entrega da geladeira, justamente para a gente explicar para a comunidade, né, como que vai funcionar, que eles são super livres para gerir, né, aquele acervo ali em diante, e pretendo deixar algumas instruções também para ajudar
Todo mundo pensa em etiquetar, né, por tipo de gênero, porque às vezes a pessoa vai abrir, vai ver aquele monte de livro e vai pensar, e aí, qual que é do meu interesse? Já colocando uma etiquetinha ali com qual é o gênero de cada livro ajuda também. E também, Zana, como que faz para... Tem muita gente com projeto, tem muita gente com livro, tem muita gente querendo entrar para a cultura, de certa forma. Como fazer para ser aprovado um projeto? Quem procurar? Onde ir? Como que funciona? Quem gosta de cultura vai fazer com recurso ou sem recurso, né? A verdade é essa, que na hora que a pessoa começa, ela começa porque dá aquele comichão, o Toninho com certeza sabe, aquela vontade de fazer um trem diferente. E aí, muitas vezes as pessoas já fizeram várias coisas e elas nunca documentaram, porque às vezes pensavam assim, eu fiz isso por uma realização. Começa a documentar, o primeiro passo, fazer um portfólio. Qualquer edital vai pedir o portfólio do artista. No YouTube tem muita gente ensinando como escrever projeto, como você direcionar. E aí a pessoa vai ter que buscar um pouquinho, pensar em termos administrativo. Se você recebe o recurso de alguém, seja ele público ou privado, aquela pessoa quer garantir que você vai executar corretamente. Tem que prestar conta. Né? Tem que prestar conta. Então, assim, se você for buscar financiamentos de projetos, já saiba que você vai ter que sempre trabalhar tudo com nota fiscal, guardar direitinho, contratar um contador, alguém que vai te ajudar depois a fazer a prestação de contas. Você sabe o que é, Gisana? Existem muitos editais, muitos recursos, né? Tanto para o esporte como para a cultura, né? Muitos incentivos. A questão maior é a burocracia, né? Tem que ser muito bem feito. E paciente, tem que ser paciente. Tem que estudar e ser paciente e ir tentando, não desistir. Nós fizemos agora, recentemente, nesse programa da Renova, no eixo esporte, entendeu? Ah, que bom! E foi aprovado? Vai ser aprovado. Eu espero que seja aprovado em outubro agora. Aí deve ter sido o mesmo que eu escrevi também, o edital doce, exatamente. Está previsto para sair o resultado então, em outubro. Tem que ser bem feito, entendeu? Bem estruturado, bem, né? E tem esse problema da prestação de conta, que não pode, né? São extremamente rigorosos. E aonde que procura? Onde que vai? Porque a Fundação Renova. Pois é, porque tem muita gente que não sabe onde ir. Um site que é muito interessante para você começar a procurar e acompanhar os conteúdos, eles divulgam, às vezes eles fazem live para dar instruções, é o Prosas. Prosas.com.br, que eu descobri há pouco tempo, nesse encontro que o SEAT promoveu, que um dos fundadores é valadarense, chama Tiago Alvim. E ele esteve no encontro de arte e cultura que a gente fez no início do mês, e ele falou exatamente sobre financiamento, sobre as várias empresas que às vezes têm recursos. E tem muito dinheiro. Mas as pessoas têm que começar a estudar. Dinheiro. Esse da Renova, só para o esporte, é 21 milhões de reais. Que isso? Não tudo para Valadares, para todas as cidades, né, que foram afetadas. Mas ainda assim, para Valadares, eu acho que era assim, mais de 1 milhão. Então, mas aí. Mas é mais um projeto que eles aprovam? É anual? Funciona por ano? O Toninho está esperando aí uma resposta. Isso. É mais de um projeto que eles aprovam ou é um só do esporte, no caso? Não, são vários. São vários. Vão destinando vários os projetos aprovados, né? E aí distribui os recursos. Esse seu foi aprovado ano passado e você já está colocando em prática agora. Isso. E esse ano você entrou com outro projeto? Para dar continuidade e fazer novas geladeiras, porque eu vou instalar 4. Aí agora eu escrevi para no próximo, quem sabe, instalar mais 6. Se for aprovado, mais 6. Em outros bairros? Em outros bairros. E de onde você puxou essa ideia da geladeira? Isso existe, essa experiência em vários locais. Aqui, na Ilha dos Araújos tinha. Não tem mais, eu acredito, que a enchente que levou, eu acredito. Mas tinha 3 geladeiras lá na Ilha dos Araújos. Já teve na Praça Serra Lima uma época também. É uma experiência que existe em vários locais. E ela é muito bacana porque, assim, a gente tem a biblioteca municipal. Ela tem um acervo gigante, é gratuito. Você fazer um cadastro lá é super simples. Mas, às vezes, para quem nunca teve contato, a pessoa pode se sentir inibida. Não tem costume, né? Não tem costume. Se tá ali na praça, você não tá fazendo nada. Deixa eu falar para você, Zana, você falou uma coisa interessante. Costume.
se as pessoas não tiverem o costume de ler, eles nunca vão ler, entendeu? Então, a minha pergunta é o seguinte: o teatro nosso tem 8 anos que está fechado. Você acha que as pessoas perderam o costume de ir ao teatro? Porque um pouco acredito que sim. A gente falar vai o ter que quê? fazer um processo de Voltar tudo de formação novo. de eu público. tenho uma informação muito interna, né, que o teatro está pronto, que eles estão aguardando a eleição. Então, Espero que fique pronto, antes, que né? entregue Não, hoje. antes que está pronto. Estão aguardando o momento propício para fazer política, entendeu? Então, eu falo isso até com um certo pesar, porque o povo vai desacostumando de ir em teatro, essas coisas todas. Então, quando tiver aberto, ninguém vai lá. Até o que ela falou, vai ter que Vai fazer ser, trabalho todo vai ser um de novo. elefante branco. Mas não vai, porque a gente tem grupos de Não, teatros tem o Catarriso, maravilhosos. tem, Tem a tem- Catarriso, tem a Companhia Asas do Invento, tem mais também, que agora me fugiu o nome. E esses artistas, assim, estão sedentos de vontade. Que volte logo. De volta. E assim, aproveito para divulgar. Vamos buscar as companhias aqui. Claro que depois que tirou que o teatro foi fechado, diminuiu a produtividade deles, até por causa de espaço local. Mas a gente tem o Céu das Artes, que eu já fui em espetáculos lá, que são menores. Lá é considerado um teatro de bolso, é um teatro menor. Mas, assim, produções fantásticas. E, às vezes, entra naquilo que eu falei mais cedo, falta divulgação. Porque as pessoas têm que saber que existe, têm que saber que vai acontecer. Eu não sabia, por exemplo, que estava acontecendo. O que eu vejo é na Imaculada, que ainda acontece alguma coisa. Esse Céu das Artes diz que é espetacular, entendeu? E pouco divulgado. Nós precisávamos fazer até uma matéria sobre... É importante, entendeu? Teve esse ano, teve a peça Cópula. O SEAT até foi um dos apoiadores, mas não teve relação direta com a produção do espetáculo. A gente só apoiou depois, justamente porque estava com essa dificuldade de impulsionar, a gente ajudou a impulsionar. Tem também o Auditório do Genoma, tem usado bastante também para teatro, coisa que vem de fora, né? Peças que vêm de fora. Eu já vi algumas coisas acontecendo lá também. Acontece, o Imaculada também tem uma estrutura. Mas eu acredito que na hora que o Atiaia voltar, onde o Valadarense vai se sentir em casa, o Atiaia. O carro, chefe, né? As companhias de dança da cidade também, todas aguardando, assim, ansiosamente. Eu creio que vai reinaugurar esse ano, até porque eu já tenho ouvido de artistas, né, pessoas próximas, que o município já começou essas conversas. E, assim, principalmente o pessoal do teatro e da dança, eles já estão Agora, ansiosos. se não pressionar, não sai, não. Tem que pressionar. Tem que pressionar. Deixa eu isso falar para você, fato. tem que pressionar. Se o povo deixar não pra pressionar, lá, o político não. Infelizmente, entendeu? Zana, nosso tempo já está acabando, passa muito rápido. E aí, Toninho, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Zana, também, se você quiser falar mais alguma coisa, seus projetos, porque você tem você é multi, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem mais algum projeto, alguma coisa que você pensa ainda em fazer? Eu penso em vários. Mas aí a gente vai divulgando à medida que ele encontra espaço para caminhar. Enquanto isso, eu vou namorando minhas ideias. Por enquanto, estou aí parindo meu filho das geladeiras literárias. Depois dele, a gente vai inventando mais moda. Porque tem gente que acha assim, nossa, mas fulano consegue, as portas estão sempre abertas para ela. Não é bem assim, né? Não sabe o caminho que você traçou. Corre atrás, né? Não sabe como que é. E na maioria das vezes, tem gente que vai me perguntando, mas esse trem de livro dá dinheiro? Eu falo, não muito dá. pelo contrário, eu gasto muito. Tem hora que eu tô tirando coisa do meu bolso, e eles ficam assim, mas então pra que você faz? Porque você eu gosta. Gosto, porque eu acredito que isso é necessário para a sociedade. Perguntam mesmo. Então, assim, é aquela coisa, é o que eu te falei no início. Você falou assim, tem gente que quer. Quem quer vai começar a fazer porque ela não consegue não fazer. Porque eu conheço várias pessoas que têm livros, que já escreveram, que está dentro da gaveta. Faz para guardar na gaveta e não quer mais. Não quer mas trabalho. Quem gosta das coisas não pensa em dinheiro, não. Vai e faz, né? Faz e dinheiro é secundário. A Zana teve também lá no CRAED esse mês, né? Esse mês que passou. Porque eu lembro que eu estava num dos dias, você estava lá também.
E aí vai acontecendo essas coisas, as pessoas vão chamando, você vai em um lugar, outro chama, de certa forma divulga. E para as crianças e adolescentes, você tem uma certa visibilidade que mostra assim, eu também posso. Ele está lá sentado, querendo fazer, né? E ver você de perto ali, mostrando que dá para fazer. Mas você sabe o que é? Dizem que filho de peixinho, peixinho é, não é verdade? Filho de peixe, peixinho é. Tenho de onde puxar. O Tarcísio, o pai dela, é Tarcísio Alves. Isso. Alves, né? O Tarcísio Alves é uma pessoa fenomenal, um grande escritor. Se eu for 10% do que ele da capacidade de escrita, eu já estou bem. A Angelina, a mãe dela também vem de uma família de gente inteligente, do tio Janjão, que era professor. E ela é originária de um lugar chamado São Miguel e Almas, que ela não sabe como é que chama, de onde que é, mas é o Goiães. O Goiães já foi berço de uma geração super importante. Isso. De políticos e de professores, né? Principalmente de políticos. Ainda tem, né? Familiares lá. Guidinho. Rosana, é isso aí. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Por aceitar nosso convite. Foi um prazer, né, Toninho? É uma honra para nós ter você aqui. Sempre que você precisar, quiser divulgar alguma obra, alguma coisa, você pode procurar a gente aqui. E eu também estou à disposição para o que precisarem. Tá jóia, então. É isso aí, Toninho. Isso aí, Jana. E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast ao vivo aqui na Super TV, da Super Telecom. Até semana que vem. Tchau.